Em nome de Jesus, que o Senhor continue falando ao nosso coração, como o Senhor já está falando desde o momento que chegamos aqui. E agora, de forma muito especial, quero entregar mais uma vez a vida do pastor Douglas, que vai dividir conosco, Senhor, aquilo que o Senhor já tratou com ele. Muito obrigado pela instrumentalidade que ele sempre é nas suas mãos. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, através da vida dele e também nos nossos corações. Prepara não somente teu servo para falar conosco aquilo que o Senhor quer compartilhar, mas também nosso coração para receber tudo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Deixa, antes de mais nada, eu dar um aviso que a pastora Zélia me incumbiu, né? Tá no jeito aí um vídeo que a gente ia passar? Tá no jeito, não? Ih, tá não. Então deixa, então fica sem o vídeo. Depois, esse vídeo, irmãos, é o vídeo de um trailer de um filme que vai estrear. E aí depois a pastora Zélia compartilha lá no grupo da igreja. Quem não tiver no grupo da igreja aí, entra no grupo da igreja, por favor, para você ficar ciente de tudo. A gente vai tentar organizar todo mundo para estar lá. A pastora Zélia ia levar o grupo das mulheres, mas aí o pastor já desafiou ela ali para levar todo mundo. Então, em nome de Jesus, você que é da PIB ou não, que tem um convidado para ir, a gente vai tentar de novo fazer aquele movimento que a gente fez no cinema da outra vez, tá? Mais do que o filme. Quem foi das outras vezes que a gente foi, sabe que o gostoso foi estar junto. O gostoso foi cantar louvores lá na praça de alimentação, sair pelo meio do shopping cantando, e aquilo ali é um momento que é indescritível, irmãos. Então você é mais do que convidado, você está convocado a estar conosco nesse filme. Então, qualquer detalhe, depois, a pastora Zélia vai estar informando para a gente o dia. A gente não fechou o dia ainda, nem a hora. Se ainda tiver crianças aqui, precisa chamar agora, né? Ah, não. Se tiver crianças, a classinha já está funcionando lá embaixo, então tem que descer. Se tiver alguma criança aí que vai para a classe das crianças, que não pegou aí o fio da meada, pode levar a criança para lá. Amém? Gente, vamos para a mensagem. Vamos conversar hoje, porque hoje a gente tem muita coisa para falar e eu não posso perder tempo. E eu queria que você, antes de mais nada, abrisse o teu coração. Eu queria que você desarmasse, se tiver aí ainda alguma coisa dentro do teu coração que está blindando você, que está tentando te proteger, entre aspas, tira isso do teu coração. Deixa o Espírito Santo te pegar de jeito, deixa ele falar contigo, deixa ele tratar as tuas mazelas, deixa ele mudar você de dentro para fora por completo. E aí eu queria também pedir a você que é um intercessor, você que está junto sempre e entende a necessidade desse momento de estar em intercessão, durante a mensagem me ajuda, intercede para Deus tocar alguns corações, porque eu vou pregar sobre algo hoje que é um pouco complicado. O que eu vou pregar hoje, vai ter gente que vai falar assim, não, isso não é para mim, isso é para o outro. Vai pensar que é para o marido, vai pensar que é para a mulher, vai pensar que é para o amigo, vai pensar que é para o irmão, vai pensar que é para o parceiro de ministério. Mas a verdade, irmãos, é que essa palavra é para todos nós. Eu vou falar hoje sobre algo que atinge a todos nós. Eu vou falar sobre preguiça. Já teve gente rindo ali, eu estou olhando aqui mesmo para o rosto de todo mundo, que a galera fica assim, eu não sou preguiçoso. Será que você não é preguiçoso mesmo? Essa palavra falou muito ao meu coração. Deus já tinha começado a trabalhar algumas coisas. Nós estávamos no PG na terça-feira. É foto? Vai. Ai, que bobeira. E nós estávamos no PG na terça-feira, e aí, de repente, a gente começou a falar, e todo mundo falando sobre preguiça. De repente, preguiça. Eu até mostrei para o Michel, falei, Michel, vou pregar sobre preguiça, tá aqui, ó, o esboço já está até sendo construído aqui. E eu tenho certeza, irmãos, que o que a gente vai falar aqui vai mexer com todos nós. Vai mexer. A grande questão é, ao final, a gente vai orar, né? É aquele desafio que a gente faz diante de Deus, é aquele desafio que a gente recebe de deixar mesmo o Espírito Santo mudar algumas coisas. E aí, pode ser que alguém pense assim, não vou lá na frente não, porque falou sobre preguiça, então eu vou ficar com o estigma do preguiçoso, o estigma da preguiçosa. Eu queria que você tirasse esse pensamento da cabeça.
Queria que você, em nome de Jesus, tirasse isso da sua mente, porque hoje a gente precisa ser tratado. E eu digo para você que, de alguma maneira, todos nós somos um pouquinho preguiçosos. Todos nós precisamos ser tratados nisso. E o tema dessa mensagem, botaram ali para mim, agora já era, agora foi. Pois no final a gente vai passar o trailer. Para vocês que não estão entendendo, é porque para mim apareceu assim, o vídeo está pronto. Aí no final agora a gente passa, sem problema nenhum, tá? Vocês são brabos, vocês são rápidos. O tema da mensagem de hoje é: observe a formiga, preguiçoso. Observe a formiga, preguiçoso. Quem disse isso? Pastor Douglas? Não. Quem diz isso é a palavra de Deus. Abre comigo em Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 6. Provérbios 6, a partir do 6. Essa versão nova da NVI que vocês usam agora, eu não curti, mas tudo bem, a gente vai ler junto ali. A minha começa com: observe a formiga, preguiçoso. Ali está: vá a formiga. Observe também, né? Vá, é a NVI nova. É a NVI nova. A outra mais antiguinha é um pouquinho mais interessante. Mas vamos lá, já está ali para a gente, eu vou ler lá para ficar tudo igualzinho. Calma, estão mudando? É porque eu reclamei, eu sou assim, aí eles estão mudando, eles vão colocar ali, irmãos, a outra NVI, mas se não colocar também, a gente lê aqui, tiver aqui, não tem problema não. Fiquem em paz. Todos os textos, independente da tradução, eles estão dizendo a mesma coisa. Nós devemos olhar para a formiga, né? Tinha uma tradução antiga que era, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Era a versão antiga que a gente usava muito. Eu gostei dessa da NVI de observe a formiga, mas vá a formiga também serve, pode deixar aí. Enfim, eu vou ler aqui, aí, vá a formiga, vamos lá. Vá a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. 7. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. 8. E ainda assim armazena as suas provisões. No verão e na época da colheita, ajunta o seu alimento. 9. Até quando você vai ficar deitado, ó preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? 10. Tirando uma soneca, não, vou dormir um pouco, você diz, vou cochilar um momento, vou cruzar os braços para descansar um pouco mais. 11. E a sua pobreza sobrevirá como um assaltante, e a sua necessidade como um homem armado. Irmãos, esse texto é muito forte. Esse texto, ele chama a atenção mesmo, do famoso preguiçoso. Talvez, algumas pessoas que estão aqui, estão pensando assim: poxa, se o meu primo tivesse aqui, se o meu irmão tivesse aqui, ele precisava ouvir isso. Pastor, meu marido é tão preguiçoso que nem para a igreja ele veio. Ele tinha que estar aqui. Está aqui, irmãos, aqueles que podem ser tratados por Deus. Eu não estou dizendo aqueles estão aqui todos só os que precisam, não é isso. Todo mundo precisa, quem está lá fora também precisa. Mas você já está no ponto para ser preparado por Deus. E aí Jesus te trouxe aqui hoje para você ouvir essa mensagem e ser tratado. E uma pessoa tratada, ela trata de outras pessoas. Uma pessoa que ela é curada, ela ajuda a curar outras pessoas. E você que está aqui, não precisa ficar pensando agora em outras pessoas. Pensa em você. De novo eu estou te fazendo o mesmo pedido: desarma. É você, não é o outro, é você. O preguiçoso sou eu. Eu tenho que pensar assim. Quem tem que ser tratado hoje sou eu. Então a gente vai falar sobre preguiça, e a gente vai falar da preguiça de forma intencional. É quando você escolhe ser preguiçoso. Porque tem o preguiçoso que ele tem preguiça de fazer algumas coisas, está ali meio, não quero fazer, eu tenho preguiça. E tem o cara que escolhe ser preguiçoso e não se dá conta disso. Então nós vamos falar desse que escolhe ser preguiçoso e não se dá conta disso. O que é preguiça? O que é preguiça? Alguém arrisca dizer o que é preguiça? Eu não sou a Carla, mas, né? Doutora Carla, o que é preguiça? Só vale a doutora Carla agora. É porque antigamente as pessoas faziam uma pergunta e falavam assim, menos os pastores, eu ficava tranquilão. Aí agora ela fala, o que é pastor? E ela me olha, o que é preguiça?
Ela me devolveu com outra pergunta, ela fez igual Jesus, o que é vingança? Não, o que é preguiça? Todos nós sabemos um pouco sobre o que é preguiça, mas vamos desenvolver esse raciocínio. Eu fui olhar a definição do dicionário, e está escrito assim, ó, o que é preguiça? Preguiça é a tendência de evitar esforço físico ou mental. Você quer evitar esforço. É o famoso quero evitar fadiga. Já ouviu esse termo aí? Vou evitar fadiga, não quero fazer, estou tranquilo. O que é preguiça? Falta de disposição para agir. Tem gente que sabe que precisa tomar uma atitude e não toma. Isso também é preguiça. Se você é um marido que sabe que precisa tomar uma atitude dentro da sua casa e não toma, isso é preguiçoso. Você sabe que tem que tomar uma atitude e não tomou. É a escolha da ação mais fácil. E essa aqui me pegou. O que é uma pessoa preguiçosa? O que é preguiça? É quando você escolhe a ação mais fácil. E aí, irmãos, eu fiquei pensando quantas vezes eu escolho a ação mais fácil. Irmão, eu acho que em tudo, eu só quero escolher a ação mais fácil. Não é que eu não faço, eu faço, mas eu quero fazer com o mínimo de esforço. E aí nem sempre eu tomo as melhores decisões, porque eu penso em ter menos esforço, eu penso em economizar energia. Eu quero que você entenda que nós não estamos falando de descansar. Está me chamando de preguiçoso porque eu parei um pouco para descansar. Não, descansar é necessário. Todo mundo precisa descansar. Todo mundo precisa de férias, todo mundo precisa dormir, né, pastor Davidson? As pessoas precisam dormir, sim senhor, sim senhor. Vamos exortar o pastor Davidson, precisamos dormir, né? A gente tem que dormir, você tem que descansar, você tem que ter o seu tempo de lazer dentro da sua casa. Você tem que ter o seu tempo para você cuidar de você mesmo. Eu não estou falando disso, tá? Eu estou dizendo daquelas pessoas que elas escolhem o caminho mais fácil, elas não fazem porque elas estão cedendo mesmo à preguiça. Elas estão deixando a preguiça entrar e tomar conta. Elas estão deixando a preguiça bagunçar a vida delas. O que a gente repara no preguiçoso, normalmente? Frases de um preguiçoso, vamos lá. Frase de um preguiçoso. Depois eu vejo isso aí. Aí as mulheres pensando agora, né? Meu marido é assim, pastor. A torneira estragou e ele disse para mim, depois eu vejo isso aí. Aí o cara deu um jeito, cara. O cara colocou um plástico amarrado na torneira. E deu bom. Deu bom. Aí ele pensa assim, o plástico deu bom. 3 anos, até arrebentar o plástico. Aí ele coloca outro plástico. Porque ele acha que está tudo bem. Depois eu vejo isso, depois eu faço isso, depois eu me envolvo. O preguiçoso também diz assim, um dia eu começo. Um dia eu começo. É um curso, né? Vem aí a escola para líderes, e a gente vai querer que todos vocês estejam se preparando para logo, logo, vocês também estarem liderando uma célula. Mas vai ter gente que vai dizer assim, um dia eu faço isso. Um dia eu vou nesse negócio. Veio aqui vários homens aqui, já fizeram legendário. Fora quem não pôde, por questão realmente de saúde aí, se você pode, irmão, por que você não foi? Por que você não foi ainda? Vai! Deus vai falar alguma coisa contigo, vai ser bênção. Vai ser bênção na tua vida. Faz. O Marcelo fez a versão online, né, Marcelo? Fica de pé e mostra como é que é a camisa da versão online para o pessoal lá. Quem fez a versão online do legendário... Ai, meu Deus do céu. E ele entra na minha, ele levanta. O preguiçoso fala, depois eu começo esse negócio, depois eu entro nisso. O preguiçoso também fala assim, eu não estou pronto ainda. A gente chega para a pessoa e fala, cara, você já tem 3 anos que você está aqui na igreja. Está na hora, né, irmão? Vamos lá. Os discípulos estavam mudando o mundo. Não, é porque eu não estou pronto ainda. Eu já falei isso aqui, irmãos. Quando que você vai ficar pronto? Quando? Quando você vai ficar pronto? As pessoas chegavam até Jesus, elas se convertiam e Jesus já enviava elas para pregar. Automaticamente, as pessoas iam compartilhar essa mensagem de esperança. Elas estavam prontas e elas eram preparadas a cada dia mais e mais pelo Espírito. Mas hoje a gente tem uma geração complicada. E as pessoas sempre, não, depois, né? Eu não estou pronto ainda, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. Seja como for, o preguiçoso, como a gente falou, também é o cara que escolhe o caminho mais fácil.
Então, muitas vezes, a gente vai pensar em pessoas que são preguiçosas, que não fizeram. Mas eu queria que você pensasse em coisas que você fez, mas que você fez de forma preguiçosa. Você tinha que fazer uma comida na sua casa. E admita, você fez da forma mais preguiçosa possível. Você fez da forma mais preguiçosa possível. Você tinha que executar uma tarefa no teu emprego, mas você fez da forma mais preguiçosa possível. Porque você queria economizar energia, queria economizar tempo. Para pensar comigo, se não é preguiça, quando pai e mãe chegam para uma criança, pegam um telefone celular, entregam na mão de uma criança e falam, vai, fica vendo isso aqui, porque agora eu estou ocupado. E a criança está ali, exposta a diversos riscos. A criança está ali exposta de uma maneira que você não se deu conta ainda. Sabe o que você é? Preguiçoso, preguiçosa. Pastor, você não tem o direito de falar assim na minha vida, porque você não sabe o que eu passo. E se não fosse o telefone, por que você quis ser pai e mãe então? Se você não estava disposto a cuidar do teu filho do jeito que tinha que ser. Você pode ficar com raiva de mim, irmão, não tem problema. Você não pode ficar com raiva do pastor Davis, porque senão você sai da igreja. Mas você pode ficar com raiva de mim, não tem problema. Mas a gente vai falar, irmãos. A gente vai falar. Porque, infelizmente, se a gente continuar tendo algumas atitudes, a gente vai destruir a nossa casa, a gente vai destruir a nossa vida, e a gente não vai conseguir glorificar o Senhor. Você, pai e mãe, que não está educando seus filhos, você é preguiçoso. Você, marido, que está sempre cansado, cheguei cansado do trabalho. Meu filho está querendo falar comigo, minha filha está querendo falar comigo. E você, não importa como você chegou, você vai lá e vai dar assistência. É a sua obrigação. Tem gente que prefere ficar mais tempo no trabalho, fazendo hora extra, para ganhar mais dinheiro e comprar uma motinha elétrica, do que sentar com o filho, construir um carrinho de rolimã e falar assim, vamos arrumar uns arranhão ali na descida ali da igreja? Vamos lá para aquela rua arrumar um ralado no corpo, para a gente ficar igual? Vamos fazer uma tatuagem de raladura, né? Deixar tudo direitinho, vamos passar um mertiolate. Aliás, a galera não sabe o que é mertiolate, né? Só os mais novos, só os mais velhos. A galera mais nova que usa mertiolate hoje não sabe o que é o mertiolate de verdade. Que a gente caía, a gente já começava a chorar, não era pelo machucado, porque ia passar mertiolate. Irmão, o negócio era doído, sofrido, né? Mas o pai está ali, ele tinha a oportunidade de estar junto com o filho, de estar junto com a criança e ter bons momentos, mas ele preguiçosamente escolhe o caminho mais fácil, que é fazer hora extra, comprar uma moto elétrica, entregar para a criança e falar, vai brincar de moto elétrica, olha como o papai é bom, olha como a mamãe é boa, olha como a gente fez coisas por você, meu filho, minha filha. Se você, irmão, é daqueles que está trabalhando mais para ganhar mais dinheiro, sob o pretexto de que sua família precisa, desculpa, você é preguiçoso. O seu filho e a sua filha precisam de você. Eu posso falar isso, irmãos, porque eu trabalho com jovens e adolescentes. E se tem uma coisa que a galera é surtada, é com a família. É surtada com a família. No início eu achava muito estranho, agora eu já acostumei. Agora eu já entendi o modo de agir. E a gente precisa tratar a família. Porque eu ficava muito alarmado com a maneira como eles não conseguiam se relacionar com os pais. E aí o problema é o mesmo. Se é de família pobre ou de família rica, o problema é o mesmo. A gente detecta que é falta do pai e falta da mãe. Preguiçoso. Preguiçosa. Tem muita maneira de ser preguiçoso, tem muito jeito de você executar a preguiça e disfarçar ela. Eu botei algumas frases aqui. Preguiça é a arte de justificar o atraso. Preguiça não é falta de capacidade, é ausência de atitude. Preguiça é esperar mudanças sem ser parte da mudança. Tem ou não tem muita gente preguiçosa dentro da igreja? Falando daquilo que tinha que mudar. Não, o pastor tinha que fazer diferente. Tá, e você faz o quê para isso ser diferente? Aonde você entra nessa história? Não, eu estou dizendo que o pastor tinha que fazer.
Não, eu estou dizendo que o líder tinha que fazer. Eu estou dizendo que é o professor de EBD que tinha que fazer. Não, irmãos, se você não é parte da mudança, então você é parte do problema, que é permanecer do mesmo jeito. Aqui na nossa igreja, a gente percebe a preguiça de uma forma muito clara, muito nítida. Você sabia que tem gente que tem preguiça de buscar a Deus? O ativismo religioso é uma maneira que entrou hoje no seio da igreja e que faz muita gente se disfarçar de trabalhador, de voluntário, mas o cara só não quer buscar a Deus. Tem gente que não sabe o que fazer diante de um momento de adoração. Ministro de louvor, verdade ou mentira? Na hora do louvor, tem muita gente que não sabe o que fazer, ou eu estou exagerando? Verdade? Fala aqui que é verdade, para não parecer que... Muita verdade. Muita verdade. Isso para a gente é uma vergonha, irmão. Nós adoramos a Jesus. Não, pastor, é o meu jeito. Mas não estou falando de jeito de ninguém, eu estou falando de se derramar mesmo na presença do Senhor. Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Qual foi a última vez? Se faça essa pergunta e deixe isso machucar o teu coração, que tem que mudar alguma coisa, irmão. Tem gente que está com tanta preguiça de buscar a Deus, que se coloca em todas as escalas, todas. A pessoa trabalha todos os finais de semana na igreja. Está errado. Pastor, mas se eu não colocar meu nome, vai ficar sem ninguém. Deixa sem ninguém. Ah, não vai ter ninguém no apoio, não vai ter ninguém na recepção, não vai ter ninguém na mídia. Deixa sem ninguém. Você não pode trabalhar todo final de semana. Você precisa buscar a Deus. Você precisa buscar a Deus junto com a comunidade de fé. Buscar a Deus com a sua igreja é algo extremamente importante. E se você não faz isso, vai te faltar muita coisa na tua caminhada espiritual. Muita coisa. Tem gente que tem preguiça. Preguiça de buscar a Deus. Preguiça de ler a Bíblia. Preguiça de ler a Bíblia. Eu acho que esse aqui já pega... Se não pega todo mundo, tá bom, salva uns 2 ou 3 aí no máximo. Porque dá preguiça, irmão, de ler a Bíblia. Mas você tem que vencer essa preguiça. É tão espiritual o negócio, que você lê outras coisas e não tem preguiça. Mas você vai ler a Bíblia e sente sono. Sente dor de cabeça. Aparece alguma coisa para você fazer. É ou não é espiritual? Se você não perceber que tem uma guerra no reino espiritual, você vai continuar sofrendo as consequências. Tem uma guerra acontecendo nesse exato momento. A sua mente é um campo de batalha. O diabo está tentando tomar a tua mente. O Espírito Santo está te chamando, dizendo, ei, olha aqui para mim. Tem uma batalha acontecendo. E se você não se der conta, você vai continuar escolhendo as histórias, escolhendo as ações que gastam menos energia e se tornando um preguiçoso. Eu acho que todo mundo vai concordar que o Império Romano foi o maior império da história. Pelo menos, acho que, sei, dificilmente alguém vai me convencer do contrário, pelo nível de organização, pelo avanço em terreno mesmo que eles conquistaram, pelo exército, por tudo. E o Império Romano, ele tem uma característica muito interessante, porque ele não foi destruído, ele meio que acabou por acabar. Acabou por acabar. Você já parou para pensar por que acabou o Império Romano? Por que eles não dominaram o mundo todo e hoje o Império Romano não persiste até hoje? Por que isso aconteceu? Acho que poucas pessoas podem ter feito essa reflexão, mas vamos pensar nisso hoje. Por que acabou? O povo começou a se acostumar com o luxo, com o conforto. O exército era tão bom e tinha uma fama tão grande que eles começaram a achar que estava tudo bem. Não precisava fazer muita coisa. E aí, pouco a pouco, as coisas foram mudando e eles nem perceberam. Porque eles estavam tão acomodados na situação deles, que de repente já não tinha mais Império Romano. E ninguém nem percebeu como é que isso aconteceu. Tem gente que está tão preguiçoso na vida espiritual, que já aconteceu a mesma coisa. Você vem à igreja, mas de verdade, será que você ainda é crente como você era um dia? Pastor, quem é você para dizer isso? Irmão, não estou julgando ninguém, eu estou falando de nós, eu estou me colocando aí também junto com você. Essa palavra é para nós. Para pensar em como era o teu coração quando você se converteu.
como você queria ir para a rua, como você queria pregar o evangelho, como você queria falar do amor de Deus. Lembra de quantas vezes você chegava na sua família e falava de Jesus, e todo mundo, agora virou crente, virou Bíblia. E de repente, irmão, aquilo foi se esfriando de uma forma tão grande, que você se contentou somente em vir à igreja aos domingos. Tem gente que podia vir à igreja em outras ocasiões e não vai. Está com preguiça. Ou vai, mas vai por ir. Eu vou. Mas e aí? Tá bom. Do jeito que tá bom. Pastor, tá bem melhor do que os outros. Irmão, muito cuidado com essa questão de comparação. Ser muito melhor do que os outros não significa ser bom. Você pode estar usando um parâmetro de comparação extremamente perigoso. O Lucão pode chegar e falar assim para a Keila, em relação aos outros caras que eu conheço, os maridos que eu conheço, eu sou muito bom. Você deveria agradecer a Deus todos os dias pelo homem que você tem. Ele fala isso? Não, né? Ele é bonzinho mesmo, tá? Então, vou usar o Lucão, vou continuar usando ele porque vai dar bom, senão ia dar treta. Então, ainda bem. O Lucão, ele podia chegar e usar esse parâmetro de argumento. Só que aí você está pegando maridos péssimos, se comparando com eles, óbvio que você vai ser melhor, e aí você vai convencer a tua mulher de que você já está no nível máximo, porque você está se comparando com quem é medíocre. Está errado. Cuidado quando você se compara para dizer se você está fazendo algo que é suficiente ou não. Tem gente que diz, não, o que eu faço para Deus é o suficiente, porque olhando para os outros está muito bom o que eu faço. Cuidado, o parâmetro de Jesus é outro. A régua de medir de Jesus está lá em cima. O sarrafo está lá em cima. Se você continuar achando que você vai simplesmente se comparar com pessoas que não fazem e usar isso como um argumento diante de Deus, vai dar ruim. Eu sou muito bom, eu sou muito bom funcionário. Baseado em quais outros funcionários? Pega os melhores funcionários das empresas e vai dizer se você realmente é um bom ou um mau funcionário. Porque ser um bom funcionário perto de quem não vai nem para o trabalho é muito fácil. Então, o preguiçoso, ele pode se esconder atrás de estatísticas falsas. É muito comum isso acontecer. Você vai ver o preguiçoso se escondendo atrás de estatísticas falsas. Não, eu faço isso, mas ele vai justificando, e vai justificando, e vai justificando. Quantas pessoas hoje poderiam aí agora, no seu coração, dizer assim, até agora, tudo que a gente concordou, eu acho que eu sou preguiçoso. Dá uma olhadinha para a pessoa que está perto de você, e aí, depois você fala para ela assim, é horrível, né? É legal chamar os outros, mas quando estão chamando aí não é ruim? Apesar de ser ruim, irmãos, se a gente não tratar isso hoje, isso é quem você é. Se você deixar o Espírito Santo te tratar, ninguém pode mais falar que você é preguiçoso. Mas se você não for tratado, você vai ter um problema. Quer ver mais um texto? E esse aqui é muito, muito forte. Esse me pega muito. Mateus 7, versículo 13. Coloca para a gente aí. Mateus 7, 13. Olha lá. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Meu Deus, que versículo forte. Não, volta lá. Volta para o 14. São poucos os que a encontram. Tem gente que não consegue encontrar. Sabe por quê? Porque não colocou a força necessária na jogada. Tem gente que precisava dar mais, fazer mais, ir além, só que a pessoa não fez. E por não fazer, ela teve problemas seríssimos. Não conseguiu encontrar a porta estreita e o caminho apertado que leva à vida. Não conseguiu encontrar. Você já se imaginou nessa situação? Vindo para a igreja, entregando o seu dízimo, ajudando as pessoas de vez em quando, fazendo uma ação social, até servindo em algum ministério, mas não conseguir encontrar a porta e o caminho que te conduz à vida? Muito
Muito bom. Eu vi todo mundo olhando, eu falei, o que está acontecendo? Quero ver também. Tem gente, irmão, que precisa olhar para esse texto aqui e falar assim, Senhor, toca aqui o meu coração. Me conta agora se eu estou no caminho errado, porque eu preciso consertar esse negócio hoje. Eu não quero ser preguiçoso. Eu não quero estragar tudo, eu não quero ser um mau marido, eu não quero ser uma má esposa, eu não quero ser um mau pai, uma má mãe, eu não quero ser um mau filho, eu não quero ser um mau pastor, uma má ovelha. Eu quero ser alguém que realmente faz o que tem que ser feito, e não aquilo que gasta menos energia. Eu quero fazer, Senhor, independente da minha vontade ou não, ainda que a minha mente não esteja ali cheia de vontade de fazer aquilo, mas se eu sei que é o certo, eu vou fazer. Tem que cuidar da sua casa, irmão, tem que sair para trabalhar. Eu não quero trabalhar, estou com preguiça, vou ficar no seguro. Não, irmão, você vai sair, vai trabalhar, não aparecer um emprego, você vai pegar agora. Tem gente que às vezes tem 3, 4 meses de seguro, aí o cara fala, não, mas eu não vou pegar agora não, eu vou ficar uns dias em casa, que é para eu poder descansar um pouco. Aí você fala, mas você estava trabalhando há quanto tempo? Há 8 meses. Está cansado, irmão? O cara está trabalhando quase nada, já está cansado. Então, abre o teu coração, a mudança tem que vir, irmão, precisa acontecer. Se você não fizer nada, você pode se tornar motivo de chacota. Tem uma piada, uma ilustração, eu nem sei se eu deveria contar essa piada, né? O Bigode falou que não. Não, eu vou contar, eu sou desses. Aproveitar que o pastor está aqui, para ninguém dizer que eu contei, porque o pastor não estava. Não, mas não tem nada demais, não. Acho que muita gente já ouviu. Fala de um pardalzinho preguiçoso. Todos os pardais tinham que voar para o sul, quando chegava a época do inverno, eles tinham que voar. Mas esse pardal era muito preguiçoso. Aí ele foi ficando. Ele foi ficando, ficou, até que todos os pardais já tinham ido embora. E começou ali a nevar. E ele falou, caramba, cara, se eu ficar aqui eu vou morrer. Aí ele falou, pô, não tem jeito. Aí ele começou a voar. Foi voando, pardal. Acho que é. Aí ele foi voando. De repente, a neve começou a cair na asinha dele, ele foi, caiu no chão. Começou a cair mais neve, ele estava quase morrendo. E aí ele pensou assim, o que vai ser da minha vida, né? Vou morrer porque eu estava com preguiça. Aí, de repente, sai um cavalo do estábulo. O Lohan já riu. E é exatamente isso que você está pensando que o cavalo faz em cima dele. E é nojento, né, irmão? Estranho. Só que estava tão quentinho. A minha mãe gostou. Estava tão quentinho. Aí começou a dar força nele de novo. Foi derreter na neve. Aí ele ficou feliz. Começou a cantar. Aí ele está lá cantando, felizão. De repente vem um gato. O gato ouviu ele cantando. Foi lá, pegou ele e comeu ele. Tinha que terminar assim a história, irmão, porque é a história do preguiçoso. O preguiçoso se deu mal. Aí tem algumas lições, né, nessa história aí. Nem sempre quem te coloca numa situação difícil, como o cavalo fez com ele, é seu inimigo. Nem sempre quem te tira dessa situação difícil é teu amigo. E se você estiver quente, feliz, confortável, fica de boca fechada. Essas são as lições que essa história tem. Mas é a história de um pardal preguiçoso que morreu porque ele deixou para depois algo que tinha que ser feito. Se você não fizer agora o que tem que ser feito, você pode observar a sua morte espiritual. Existem estrelas, eu já falei isso aqui outra vez, existem estrelas que estão no céu, pelo menos parecem que estão, você olha e você vê elas brilhando, mas elas não existem mais. Pastor, como assim? Elas estão tão distantes, elas eram tão distantes da Terra, que elas morreram. Só que a luz delas estava viajando. E a gente está vendo, a gente pensa que elas existem, elas já acabaram, mas a gente olha e pensa que ainda tem uma estrela ali. Tem um monte de gente dentro da igreja assim. Você olha, você vê o brilho, você fala, rapaz, é crente, já morreu. É só o brilho de algo que já se passou. O preguiçoso, ele corre esse risco. O versículo 6 que a gente leu, de Provérbios 6,
Diz assim: observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Por que é que Deus está mandando a gente olhar para a formiga? A formiga, ela não precisa de um chefe dizendo para ela, vai lá fazer. Ela vai lá e faz. Se você precisa de alguém te dizendo toda hora o que você tem que fazer, você não passa de uma criança ainda, você é imaturo. Além de preguiçoso, você é imaturo. Toda hora alguém tem que te falar o que tem que fazer. Toda hora a tua mulher tem que te lembrar o que tu tem que fazer, o teu marido tem que lembrar o que tu tem que fazer. Pelo amor de Deus, gente. Toda hora o seu líder na igreja tem que lembrar o que você tem que fazer. A formiga, ela se prepara antes para qualquer necessidade que possa vir. Caiu você joga ali agora, se você jogar aqui, nem tem formiga aqui, mas joga um doce aí que você vai ver que daqui a pouco aparecem umas formigas, elas vêm, elas falam oportunidade. Ela se prepara para quando ela tiver uma necessidade. Você precisa se preparar com antecedência. Só que quando a gente tem um tempo com antecedência, a gente fala, não vou fazer nada agora não, vou ficar de boa. A formiga, ela é constante. Você não vê uma formiga falando, agora eu vou dar um tempo. Agora eu vou parar um pouco. Não, ela é constante. E, de novo, não estou falando de férias, não estou falando do descanso normal. A formiga também tem uma horinha que ela para. Estou falando que ela é constante. E ser constante é algo extremamente importante. A formiga, ela sabe trabalhar em equipe. E trabalhar em equipe ajuda muito a gente a vencer essas dificuldades que a gente poderia ter em relação à preguiça. Porque um completa o outro, um ajuda o outro. É por isso que a Bíblia está dizendo, olhe para a formiga. Observa a formiga. Já imaginou se aqui fosse um monte de formiguinha? Quantas coisas a gente já tinha feito de diferente aqui em Heliópolis, aqui em Belfor Roxo, no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo? Adianta o pastor Davidson sonhar com um monte de coisa grande, trazer para a gente sonhos grandes se nós formos pequenos? Engole essa daí, é para doer mesmo. Não vai adiantar nada, irmão. Daqui a pouco a gente vai forçar ele a sonhar pequeno, porque nós somos pequenos. Não, pastor, não sonha muito não, porque eu quero pouco, quero fazer pouco. Não, irmão, quero fazer muito. E se em algum momento a minha carne está dizendo que eu não devo fazer, eu preciso repreender a minha carne. Eu preciso falar, Senhor, me ajuda, eu quero fazer mais. Eu quero marcar a minha geração. Eu quero glorificar o nome do Senhor em tudo. Então, como é que a gente faz para vencer a preguiça? Eu tenho 3 conselhos certeiros aqui para a gente. Primeiro deles, faça o que precisa ser feito, mesmo que você não tenha vontade naquela hora. Lembra da parábola das 10 virgens? Tinham 10 virgens e elas tinham que estar com a candeia acesa. E a Bíblia diz que 5 eram prudentes, compraram o óleo, estavam preparadas com azeite ali, e a candeia estava acesa. E outras 5 deixaram para comprar depois. Quando já era quase na hora que não tinha mais jeito, elas saem para comprar o tal do azeite. Elas compram e voltam. Não é que elas não compraram, gente, eu quero que você entenda isso. Elas compraram, só que elas compraram depois do tempo. Quando elas voltam, a porta já está fechada. Acabou. Acabou ali a chance delas. Então você precisa fazer o que tem que ser feito, mesmo que você não tenha vontade naquela hora. Eu vou fazer. Mas é para daqui a 2 meses. Não, eu vou fazer agora. Eu vou resolver agora. Eu vou me entregar agora. A gente olha, e isso está instalado em tudo, em todos os níveis da igreja. Até na campanha de missões, a gente deixa para dar oferta aos 48 do segundo tempo. Meu Deus do céu. A gente se confia. Eu estou com uma palavra que a pastora Zélia deu, que ela bagunçou minha cabeça depois daquela palavra. A gente confia muito no poder de vender coisas. Eu não estou dizendo que não pode vender não, tá, irmão? Pode vender. Levantar dinheiro aí, pode vender. Mas a gente confia muito nisso. Estou ajudando missões, porque eu comprei um bolo e eu estou ajudando. Pronto. Está pago. Está pago não, irmão. Você precisa ir além, você precisa fazer mais. Para de escolher só o caminho mais fácil. Para de escolher só aquilo que não te traz nenhuma dificuldade. Tem coisa que tem que colocar mesmo ali a mão na massa e tem que fazer, irmão. Tem que ir para cima. Aquelas 10 virgens, elas simbolizam aquela pessoa que fala assim, depois eu oro. Eu estou passando um problemão, mas eu não vou orar agora não, depois eu oro. Depois eu busco a Deus. Depois eu mudo.
Eu sei que eu tenho que ir para uma igreja, eu sei que eu tenho que entregar minha vida para Cristo. Minha avó era crente, falava isso para mim, minha mãe falou. Às vezes você recebeu até um nome bíblico, olha que lindo. Mas você não quer saber de igreja. Está na hora de você entender que o depois eu mudo pode ser tarde. Depois eu me acerto com Deus. Será que vai dar tempo, irmão? Nessa parábola, a porta já estava fechada. Vai ter gente que vai tentar se acertar com Deus e já era. Se a gente estiver aqui agora e Jesus voltar agora, foi. Quem está de boa, resolvido, está resolvido. Quem não se resolveu, não se resolveu. Ah, pastor, mas não vai ter uma outra chance, não vai ter uma repescagem? Não, não vai ter. Tem uma corrente aí da Igreja Católica que trouxe o tal da ideia do purgatório para tranquilizar um monte de gente, né? Você fica no purgatório um pouquinho, paga os teus pecados, depois vai para o céu. Não tem isso, irmão. Não, eu queria que tivesse, que ia ser muito mais fácil, né? De alguma maneira ou de outra, um dia todos estariam lá no céu, na eternidade. Mas não é assim. Ou você está bem com Deus, ou você não está. Eu não sou a doutora Carla, mas eu preciso te perguntar, se um avião caísse aqui agora, em cima da nossa cabeça, e a gente morresse, fechou o olho aqui, abriu o olho, já no pós-vida, você está salvo? Você tem certeza disso? Eu vou um pouco além, eu vou me atrever aí um pouco além. Eu não estou dizendo daquela certeza que você aprendeu a dizer que tem certeza para publicamente ficar bem com as pessoas. Eu estou dizendo da certeza de verdade. Porque tem um monte de gente que fala assim, quem tem certeza da salvação? Eu. 10 minutos depois a pessoa está conversando com a gente. Ai, eu não tenho certeza. Ué, irmão, por que tu respondeu o que tinha então, há 10 minutos atrás? Então nem vou fazer essa pergunta. É para você que realmente tem certeza. Está tudo certo. Você sabe que você está no céu. Ok. Mas e você que não tem essa certeza? Está esperando o quê para ajeitar isso tudo? Está esperando o quê para, de fato e de verdade, fazer um concerto com Deus? Sabe? Ter de volta a alegria da salvação. Segunda coisa que você precisa fazer é, escolha o caminho certo, não o mais fácil. Provérbios 26, 13. Provérbios 26, versículo 13. Diz assim, ó, o preguiçoso diz, lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. Eu já morei num outro estado brasileiro durante um tempo, eu não vou falar o nome que vão dizer que é preconceito, mas esse estado muitas pessoas dizem que tem algumas pessoas preguiçosas, né? E aí, irmãos, por que tem essa fama lá? Eles gostam de fazer uma fila, a fila de chinelo. Você chega lá, tipo assim, você está na fila. Hoje em dia o banco não tem mais fila de banco, né? Mas quem é da antiga lembra o que é ficar na fila de banco. Tem fila de banco? Eu não vejo. Sentado no ar-condicionado? Ah, minha filha, você não sabe o que é fila de banco. Gente, quem é da época que pegou aquela fila de banco, e essa galera aí que levantou a mão sabe. Vão ficar na fila de banco ali para pagar o negócio ao dia inteiro. Alguém te mandou no banco, foi do teu trabalho, aí tu está assim, ai cara, que coisa horrível. O negócio não anda nunca, tu perde o dia inteiro naquela fila em pé, no calor, gente falando um monte de coisa na tua orelha, né? É terrível, fila é um negócio difícil. Lá nesse estado brasileiro, tem fila de chinelo, a galera coloca o chinelo na fila, o cara solta o chinelo, fala, estou aí vai lá, senta, conversa. Aí sempre tem alguém que está em pé ou não, vai chutando o chinelo dos outros, assim, para ir mantendo a ordem. É um negócio de louco. E essa história é real, irmão, é real. Eu só não vou dar um nome, porque vão dizer que eu sou preconceituoso, eu não posso, né, aqui dar esse mole. O preguiçoso aqui do texto está dizendo assim, e tem um leão lá no caminho. Ai, meu Deus do céu, e agora? Ai, tem um leão, o que eu faço? Vou esperar esse leão sair, né? Eu vou enfrentar um leão? Para quê, cara? Para que enfrentar um leão? Vamos economizar energia, deixa o leão sair, a hora que ele sair eu chego. É mais ou menos o que aconteceu com Saul. Eu quero ler mais um texto, bota aí, 1 Samuel 13 e 14. 1 Samuel 13 e 14. Olha lá, o texto diz assim, ó. Disse Samuel, você agiu como tolo,
desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou como líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Esse texto aqui é Samuel falando com Saul, o rei Saul. Deixa eu te fazer uma pergunta. Fala um pecado de Davi aí. Fala um qualquer pecado de Davi aí. Adultério? Acho que é o que mais a galera... Adultério, né? Marca todo mundo. Beleza. Davi, que adulterou, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. A mulher que ele ficou do adultério foi a mãe de Salomão, que deu sequência na linhagem real. Deus foi capaz de perdoar isso e seguir em frente. Agora, diz para mim qual foi o grande erro de Saul. Agora é mais difícil, né? O Lohan respondeu omissão. Qual foi o erro de Saul? Alguém arrisca? Só a doutora Carla agora. Estou brincando. Qual foi o erro de Saul, irmão? Ele fez o quê? Fez alguma coisa sem pedir direção a Deus? Quase, estamos chegando lá. Hã? Eu não entendi. Era para ele ter ido, mandou Davi fazer? Não. Tá, mas a gente está indo no caminho. Vou falar para vocês, vou ficar com mistério não. Você vê como é que é o negócio. O Saul perdeu o reinado, perdeu tudo. Está aqui o profeta Samuel, rebentando ele, dizendo, porque você fez isso, acabou. Não tem mais linhagem, não tem nada, Deus já levantou outro. Sabe o que ele fez, irmão? Samuel tinha dito para ele, aguarda 7 dias. Eles estavam em batalha com os filisteus. O filho de Saul já tinha atacado os filisteus, e os filisteus estavam enfurecidos contra o povo de Israel. E aí eles estavam naquele clima de tensão, porque os filisteus estavam se preparando cada vez mais para a guerra. E o povo de Israel estava esperando. Enquanto eles esperavam, eles começaram a ver que o inimigo era muito forte. E eles começaram, meu Deus. Só que o Samuel tinha dito para o Saul, não faça nada antes de 7 dias. Eu vou chegar aqui, vou oferecer os sacrifícios ao Senhor, e aí depois vocês vão para a guerra. Sabe o que Saul fez? Saul falou assim, já era o 7º dia, o texto é bem legal, depois você lê esse texto na sua casa. Já era o 7º dia, ou seja, estava nos 48 do segundo tempo, quase acabando o prazo. Samuel não aparecia. O texto diz que o povo começou a fugir, os guerreiros começaram a deserdar. É deserdar que fala do exército? Acho que é. Desertar, isso, desertar. Deserdar é osso, né? Perdeu tua espada. Desertar. Eu sabia que estava errado, eu só não estava conseguindo entender o que estava faltando aqui E aí eles começaram a desertar. Alguns estavam se escondendo nas cavernas. Saul desesperou. Ele falou, tem que fazer alguma coisa. Eu tenho que pegar esse povo e ir para a batalha agora, senão não tenho mais exército, vai dar ruim. Aí ele falou, mas eu também não posso deixar de agradar o meu Deus. Já que Samuel não apareceu, eu vou fazer a parte do profeta. Ele foi lá, fez o que Samuel faria, e chegou para a galera, vamos para a guerra. Quando ele terminou, quando ele estava terminando, a Bíblia diz que Samuel chegou. E aí Samuel fala para ele, o que foi isso que você fez? Olha como isso é sério, irmão. Aos nossos olhos, parece um erro desse tamaninho, justificável. Mas era uma preguiça tão grande, porque o que ele estava aqui, qual era o medo dele? O medo dele é que ele falou assim, eu vou escolher o caminho mais fácil. Se eu continuar esperando Samuel, vai dar ruim. Eu vou fazer alguma coisa agora. Então, até nisso, você pode ser preguiçoso, quando você quer resolver aquilo que não é nem para você resolver. Porque você acha que aquilo tem que sair, e você deixa de fazer outras coisas. Ele era o rei, ele tinha que estar focado em outras coisas. E por isso, então, ele perde ali o direito ao reinado dele. Que loucura, irmãos, que loucura. Essa lição a gente tem que levar para a gente. Escolha o caminho certo, não escolha o caminho mais fácil. Terceira coisa, e aí o louvor já pode vir aqui para cima. Faça além do mínimo. Sabe aquela história de, vou fazer o basicão e está muito que bom. O que tem para jantar hoje? Roscovo, né? Hoje tem a mistura de ontem, o que sobrou de ontem a gente jogou tudo aqui, fez e está tudo certo.
Não estou falando que você não possa fazer isso. Todo mundo faz, até porque não dá para ficar jogando comida fora o tempo todo. Mas tem momentos que a gente faz isso e não precisava fazer, é só uma preguiça mesmo. Cara, a sua família, as pessoas da sua casa, e eu estou falando para todo mundo, tá? Homens, mulheres, os filhos. Por que não os filhos cozinharem para os pais? Fazer uma comida, trazer pai, mãe, senta aí, hoje está comigo. Lavar a louça, fazer alguma coisa diferente. Por que não? Coisas que mudam, a nossa família muda dentro de casa, irmão. Tem brigas que acontecem porque tem coisas simples que não são feitas. Às vezes tem um casal que está em ponto de divórcio. Eles já nem lembram mais como eles começaram a brigar. Mas às vezes foi uma briga assim. Tinha uma pilha de louça lá. Um lava, o outro não lava, um vai ficando com raiva de um, o outro vai ficando com raiva do outro. E assim vai. E daqui a pouco aquilo vai crescendo, vai se espalhando para outras áreas e dá ruim. Irmão, coisas pequenas dentro da nossa casa. Eu estou dizendo para você fazer mais do que o mínimo. Vocês lembram da história de Neemias? Neemias, ele não morava em Jerusalém. Ele não morava em Jerusalém, mas ele recebe notícias de como estava Jerusalém. Já tinha cerca de 140, 150 anos que Jerusalém tinha sido destruída. E alguns habitantes que lá estavam no meio dos escombros. Casinha quebrada, e o cara continuava, e está aí aquela coisa toda, e está tudo bem, e todo mundo seguindo a vida normalmente. Até que alguém dá uma notícia, era o irmão de Neemias, ele dá uma notícia para ele, dizendo que as coisas estão lastimáveis em Jerusalém. E ele conversa com o rei, e o rei libera ele para ir lá, e ele vai lá fazer uma grande obra. E aí, irmão, sabe o que é lindo nessa história? Ele faz tudo o que tinha que ser feito em 52 dias. Pensa nesse número, 150 anos e 52 dias. A única diferença era a disposição no coração de um homem que motivou outras pessoas para estarem realizando um trabalho. Em 52 dias, tudo pode mudar. Há anos o povo estava sofrendo. Há anos o povo estava chorando. Neemias, quando tomou ciência de como aquela situação estava, ele falou, eu vou fazer. Você pensa que foi fácil, irmão? Ele foi criticado. Você pensa que foi fácil? Os inimigos se levantaram, tentaram derrubar ele. Teve uma época da construção dos muros, que a Bíblia diz que eles tinham que estar com a espada numa mão e trabalhando aqui com a outra. Com uma mão eu estou pronto para guerrear, com a outra eu estou pronto para trabalhar. Se alguém nos atacar, a gente está pronto. Não foi fácil não, irmão. Mas ele fez muito mais do que o mínimo. E fazer mais do que o mínimo, irmão, te leva para um lugar diferente de onde você está. Quem faz além do mínimo, também vive além do comum. Talvez você se acostumou a viver o comum. Pastor, eu me acostumei. Eu me acostumei com o comum. Lá em casa, a minha família é assim. A gente chega, ninguém fala com ninguém, cada um vai para o seu canto, cada um fica no seu telefone, e está tudo bem, pastor, é assim mesmo. Eu conversei com um amigo meu e na casa dele também é assim. Talvez na sua casa não tenha diálogo. Você não sabe o que seu filho gosta. Você não sabe os lugares que ele quer frequentar, quais são os sonhos dele. Talvez você tentou de tantas maneiras empurrar a sua vontade, os seus sonhos na vida dos seus filhos, que você não conseguiu respeitar a vontade deles. É um ambiente pesado, carregado. Tudo porque você, com o seu jeito de ser, foi escolhendo aquilo que parecia dar menos trabalho. E foi construindo uma casa pesada. Talvez seja o seu ministério que está assim. Pastor, eu convido o pessoal para uma reunião e ninguém vem. Mas você vai às reuniões? Você faz a sua parte? Quando é você que está do outro lado, você faz? Eu achei muito lindo. Aqui eu vou, hoje, irmão, eu achei muito lindo quando a gente chamou os missionários e veio um monte de gente aqui na frente. Tem um chamado missionário. Foi lindo orar por eles. Mas de verdade, irmão, no próximo evangelismo, todos os missionários que vieram aqui à frente vão estar? Estou fazendo uma pergunta papo reto mesmo.
Porque esse negócio de que sou missionário, ora por mim, fiquei emocionado, hoje eu estou chorando. Desculpe, irmão. Sexta-feira a gente vai para a praça, de novo, chamar o pessoal para vir para o GE. A gente precisa da ajuda dos missionários. Eu preciso da ajuda de todo mundo, irmão. Porque sempre são os mesmos que estão lá. Sempre são os mesmos. É triste quando a gente vem aqui e teve agora o acampadento das crianças, a gente percebe que tem áreas ainda faltando gente. É triste a gente ver que tem gente que não se envolve, não sabe o que aconteceu na igreja. É muito triste, irmão. Ah, é porque era das crianças, eu aproveitei para ficar em casa. Ah, para com isso. Para com isso. Acampamento das mulheres. Se tiver vaga lá para trabalhar, eu trabalho. Me chama lá que eu vou. Pode me chamar. Não está na hora da gente se envolver mais com as coisas. Até quando essa igreja vai ser uma igreja preguiçosa? De verdade. A foto está linda, mas no dia a dia a gente sabe o que está rolando. Todos os legendários que estavam aqui estão na oração das 6 horas da manhã, que eu sei que rola uma oração lá. Eu não sei como é que é, não sei nada, que eu estou fora do negócio. Mas todos os que estão aqui, todos, estão em todas? É uma pergunta que eu estou fazendo. É hora de você começar a pensar sobre isso. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. É o que diz a Bíblia. Vocês fazem o que com a força de vocês? Porque quando ele pede alguma coisa, está todo mundo cansado, todo mundo sumiu. E aí? Ah não, pastor, porque eu estou ocupado, porque eu estou estudando, porque eu estou isso, que eu estou aquilo. Cria vergonha na sua cara. Pode dizer, eu tenho preguiça. Eu não quero, eu sou preguiçoso. Irmão, está na hora da gente assumir o nosso papel. Seja ele qual for. Seja ele qual for. Provérbios 6, 9 diz assim: até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Até quando você vai ficar deitado espiritualmente? Até quando você vai ficar sem ler a Bíblia? Quantos anos você tem de igreja? Quantas vezes você leu a Bíblia? Quantos dias da semana você lê a Bíblia? Como está a sua vida de oração? Se você não gosta de orar e de ler a Bíblia, irmão, desculpa. Não dá para você ser crente. Não dá para ser cristão. Eu não gosto, pastor, eu não gosto. Eu começo a ler, eu não gosto. Eu gosto assim, ó, quando prega lá que explica. Irmão, você não tem ideia de quantas coisas ficam para trás. Porque preparando uma mensagem dessa, tantas coisas que eu fui ver. A gente tem que condensar aqui para dar tempo. Observa a formiga. Faz isso com carinho no teu coração. Você pode ficar de pé no seu lugar? A gente vai cantar um louvor. E eu queria que você abrisse o teu coração agora. E se tem algo aí que precisa ser tratado, se você detectou que tem algo que você está fazendo de forma preguiçosa, pastor, lá no meu trabalho eu estou preguiçoso, no meu ministério, com a minha família, estou preguiçoso, preciso resolver isso. Começa a abrir o teu coração agora, porque essa é a noite que o Espírito Santo vai falar contigo.
sou teu e tu és meu. Você está entendendo o que o Senhor está falando contigo? Eu quero desafiar você agora. A gente vai continuar cantando, mas enquanto a gente continua cantando, você vai ter uma oportunidade. Que oportunidade é essa, pastor? Você vai ter a oportunidade de sair do seu lugar, vir aqui à frente e colocar diante do Senhor a sua vida. Talvez você é daqueles que dentro da sua casa, quando queimou uma lâmpada, você não troca. Você irrita demais a sua esposa. Cara, vem colocar isso diante do Senhor e falar: Senhor, me ajuda a vencer a minha preguiça. Talvez o seu problema seja outro. Você está fazendo outras coisas para deixar de fazer o que é necessário. Está se envolvendo mais com o trabalho. Você, mulher, preste atenção nisso. É muito lindo que você trabalhe, e você pode e deve trabalhar, é o seu direito. Mas será que em alguns momentos você não está escolhendo isso para dar menos assistência aos seus filhos, ao seu marido? Eu quero que você pense sobre isso, com o coração aberto. Eu quero que você, homem, pense se vale a pena essas horas extras. Quero que você que participa de um ministério aí, abra o teu coração agora e veja se realmente você tem dado tudo de si para o Senhor. Eu quero que você, que está colocando o teu nome em todas as escalas, que você seja sincero com você agora, e que você diga: eu estou fugindo, Senhor. Eu não sei o que fazer quando é na hora de te adorar. Eu não sei como te buscar. Então eu estou me entregando no trabalho. Eu fico lá embaixo na cantina, eu fico no apoio, eu fico vendendo aqui um doce, eu fico tirando foto, eu fico na projeção, eu entro na escala do louvor, eu entro em todas as escalas que tiver na igreja, porque eu preciso me ocupar. Se você está fazendo isso por preguiça, irmão, em nome de Jesus, hoje é o seu dia. A gente vai continuar cantando, e se você quer resolver alguma coisa com o Senhor, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente. Faça isso com coragem, sem se preocupar com quem está olhando para você, porque quem está olhando para você precisa nesse momento estar orando por você. E se tem alguém olhando para você e te julgando, deveria estar aqui na frente também. Então, em nome de Jesus, com coragem, com ousadia, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar juntos. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Erga sua voz e cante a Ele. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Se você decide isso nessa noite, erga suas mãos e cante. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer.
Eu tenho um último convite. Talvez você esteja aí e a sua preguiça é de mudar a tua condição eterna. Você sabe que precisa entregar a sua vida para Cristo, ou talvez você está meio afastado, meio desconectado das coisas de Deus e quer fazer um concerto com o Senhor hoje. Hoje é o dia. Se você está nessa condição, sai do seu lugar e vem aqui na frente também, a gente quer orar por você. Se você está com dificuldade de vir sozinho, pega essa pessoa que está perto de você e traz aqui na frente contigo. Se você está percebendo que tem alguém do seu lado que quer vir aqui na frente, convida essa pessoa, diz para ela: eu vou lá com você. E nós vamos orar. Nós vamos orar porque o Senhor está trabalhando nos corações. Enquanto o Senhor está trabalhando nos corações daqueles que estão aqui na frente, eu sei que você que está aí no seu lugar também tem muita coisa sendo trabalhada. Aleluia. 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 Ainda tem pessoas chegando aqui na frente. O Espírito Santo está te chamando. É chegado o dia, é chegada a hora, é chegado o momento. Você precisa resolver isso hoje. O Espírito Santo está falando contigo, corre para cá. Eu vou começar a orar. Mas se você está sentindo essa vontade, vem correndo aqui para frente. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos a vida de cada um que está aqui na frente. Meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós te pedimos, tem misericórdia da vida dos teus servos. Pai, eles ouviram a mensagem hoje, ó Pai, eles estão aqui dispostos, ó Pai, diante do Senhor, a mudar a vida, a mudar as atitudes, a mudar o comportamento, a mudar a forma de pensar, a mudar, Senhor Jesus, a forma de entregar, ó Deus, o coração ao Senhor. Paizinho, toma a vida de cada um nas tuas mãos. Não permita, Senhor, que a gente saia daqui da mesma maneira. Pai, nessa hora eu me junto aos meus irmãos que estão aqui na frente, e eu te peço, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a não tomar mais atitudes preguiçosas. Senhor, me ajuda, ó Deus, a começar em mim, Pai. Me ajuda para que eu possa, Senhor, fazer aquilo que o Senhor quer em todo o tempo. Pai, que a minha mente em nenhum momento venha assumir o controle, mas que o Senhor, ó Deus, esteja governando a minha história. Eu te peço o mesmo pelos meus irmãos. Visita as famílias aqui representadas. Visita, Senhor Jesus, o entorno da vida dos teus filhos. Senhor, leva a bênção através deles. Promove algo tremendo e espetacular através da vida deles, Pai. Que em nome de Jesus, ó Deus, o derramar do teu poder sobre a vida deles seja tão profundo, Senhor, que eles possam sair daqui prontos para testemunhar de Ti. Senhor, como igreja, agora nós os abençoamos, os entregamos em Tuas mãos, repreendemos toda a força do mal, tudo aquilo que não provém de Ti, e Te pedimos, Pai, faz a Tua obra na vida deles, hoje e todo sempre. Amém e amém. Você pode dar um abraço nessa pessoa que está perto de você, você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, você pode glorificar ao Senhor. Eu vou convidar a pastora Tânia para vir aqui na frente. Você que veio aqui à frente, se você depois quiser conversar com a gente está à disposição. Ainda mexidos por Deus, por essa palavra que o Senhor nos entregou nessa noite através do pastor Douglas, a gente está encerrando o mês de outubro. E o mês de outubro nós temos uma ênfase, que é o mês das crianças. E nós tivemos aqui muitas programações, muitos eventos voltados para essa geração. A gente nunca fez um mês inteiro, a gente não fez ainda esse ano. Só algumas ações pontuais. E eu quero convidar todos os servos, todas as pessoas que servem no Ministério Infantil para vir aqui para frente. Todas as pessoas que nos ajudaram, você pode continuar em pé, que você vai orar por essas pessoas agora. Nós vamos agradecer a Deus por essas vidas. Se você ajudou a gente no Acampa Dentro, vem aqui para frente. O culto não acabou, tá? Queria te convidar a ficar mais um minutinho, para a gente fazer mais uma oração. Pastor Douglas nos desafiou e a gente pensar sobre a preguiça. Eu pensei muito ali sobre a procrastinação. Às vezes a gente sabe o que tem que fazer e vai deixando, vai deixando, vai deixando. E isso também é uma coisa que pega a gente. Os servos estão subindo com as crianças, a gente já pediu para avisar. Lembra aí o pessoal. Mas você esteve aqui com a gente no Acampa Dentro? Vem para cá.
Se você esteve aqui em algum momento desse mês ajudando a gente em algum evento, na evangelização de crianças, vem para cá. Porque nós precisamos, nossa igreja precisa orar e abençoar a sua vida. A gente teve um dia aqui que nós falamos exatamente sobre isso. Não se trata só de ir para a sala, para o culto infantil e ministrar para as crianças. Não é só isso que tem que fazer. Não que isso seja pouco. Mas a gente pode servir a nova geração de diversas maneiras. A gente tem um trabalho excelente, maravilhoso aqui para os jovens e para os adolescentes. Mas a gente também precisa dessa mesma qualidade para as crianças, para os adultos, para a família, para a terceira idade e por aí vai. E aí também quero chamar aqui os nossos bebês. A Manu está aqui, traz ela aqui. Os pais, vem aqui em cima, por favor. Vanessa e o esposo também vêm para cá. Eu não sei se a Júlia está aqui. Pode vir para cá, vem para cá. Traz eles para cá, para frente. Pode ficar aqui com o pessoal. Tem mais alguém grávido aqui que a gente não sabe, gente? Se tiver, pode vir. Se tiver bebê, também pode vir. Traz o bebê que eu não falei aqui. Isso, traz a bebezinha para cá. Estou pedindo os bebês, sabe por quê? Porque as crianças vêm para cá, a gente abençoa, eles vão lá receber do Senhor a ministração. Mas a gente está orando ao Senhor para que os nossos bebês também sejam ministrados. Vem para cá, fica com eles aqui, isso aí. E a igreja vai orar por vocês. E quem sabe você está aí no seu lugar e está pensando assim, eu posso fazer mais, eu posso melhorar, eu posso servir melhor. Então, se você deseja também fazer parte desse momento que a gente tem vivido, que a gente vai continuar capacitando pessoas para servir as novas gerações, a nova geração, vem para cá. Vem para cá agora dizendo, eu quero, não sei como, mas eu quero servir, eu quero ajudar. Então, esse é o momento que nós vamos orar também pela sua vida. Se Deus falou seu coração e você pode um pouco mais, não estou falando que é para você ir para lá todo domingo, lá para baixo, não é nada disso, é para servir em alguma área do ministério com crianças. E quem estava aqui no dia 12 sabe muito bem o que nós falamos sobre isso. Então, se há esse desejo no seu coração, pode vir vocês, pode chegar com as crianças, pode entrar, todos vocês. Essa galera estava lá, ó, ministrando as crianças. Inclusive, algumas esposas não estavam aqui naquele momento da oração, porque estavam lá ministrando ao coração das crianças. Então, quero chamar todos aqui para frente. Pode trazer as crianças também. A gente vai encerrar o mês de outubro orando pela vida de cada voluntário, de cada servo e de cada criança que tem sido pastoreada aqui nesse lugar. Aqui há pastoreio, aqui há discipulado. E está aqui, ó. Essa galerinha vai cuidar da gente, essa galerinha vai liderar a gente, essa galerinha vai ser instrumento de Deus para falar a palavra ao nosso coração. Amém? Você crê nisso? Um dia alguém orou por mim, por você, e a gente está aqui. Então a gente precisa orar por essas crianças. Eu sei que a voz do Senhor ficou na montanha, mas o que sobrou dela, a gente precisa que o Senhor ore por nós. A Hebe não está aqui porque está passando mal, né? E oramos orar por ela também. Senhor, nós te agradecemos por cada criança que o Senhor confia à nossa igreja, por cada criança que o Senhor dá como presente, como herança aos casais de nossa igreja. Nós te agradecemos pelo privilégio de pastorear o coração de crianças que crescem aprendendo a te amar, aprendendo a te servir, aprendendo, ó Deus, a amar a tua palavra e a praticá-la cada dia, Senhor. Ó Deus, eu quero te louvar e agradecer por cada servo que dedica a sua vida a cuidar das crianças. Ó Deus bendito, eu te peço que o Senhor renove as suas forças, que o Senhor lhes dê a visão, a direção do Senhor para cuidar dessas crianças com zelo e com a dependência de Ti, Pai. Ó Deus, eu te agradeço por cada pai e cada mãe que traz o seu filho para a igreja e aqui lhes dá a oportunidade de crescer aprendendo a te amar. Ó Deus, obrigado pelos pais que estão aqui e que nessa noite, ó Deus, colocam os seus filhos no teu altar. Ó Deus, filhos que já nasceram, filhos que estão no ventre, declarando, ó Deus, a dependência que tem de ti
para educar os seus filhos. Senhor, abençoe a nossa igreja. Nos ajuda a ser um lugar de aprendizado, de edificação, de comunhão, de discipulado, de serviço a Ti, Pai. Um lugar onde a Tua presença é marcante, porque o Teu Espírito habita em cada um de nós. Perdoa, Deus, as nossas falhas e ajuda-nos, Pai, a Te servir a cada dia com alegria e com gratidão em nossos corações. Deus, aceita o nosso louvor, porque Tu és o Deus da nossa salvação. E, ó Deus, nos ajuda como igreja a cuidar das crianças da nossa cidade, a ajudá-las a não perder a sua infância numa sociedade que tem violentado a infância das nossas crianças. Ó Deus, que a Tua igreja continue sendo um marco fiel dos Teus princípios, dos Teus valores, do Teu amor, da Tua proteção, do Teu cuidado, Senhor. Por isso, Deus, nos ajuda como filhos amados Teus, a exalar esse Teu perfume, a demonstrar esse Teu amor e a cuidar das crianças como a geração de agora, uma geração que precisa crescer, aprendendo a amar ao Senhor. Ó Deus, desperta aqueles que ainda estão nos bancos, que ainda estão desanimados, que ainda estão parados diante de tanta necessidade deste mundo de aprender sobre o Teu amor. Tem misericórdia de nós, cuida de nós, Senhor, cuida do ministério infantil da nossa igreja, cuida de cada ministério desta igreja e ajuda, ó Deus, para que outros trabalhadores se apresentem para a seara. Perdoa as nossas falhas, cuida de nós e usa-nos para a glória do Teu nome, nos lembrando da Hebe nesse momento, restaura a sua saúde, continua abençoando a sua vida, Pai. Abençoe-nos, Deus, nesta semana que começa hoje. Abençoe o nosso caminho de volta para casa. E, ó Deus, que a Tua mão de poder e graça esteja sobre nós, sobre cada lar aqui representado nesta noite. É o que nós te pedimos, Pai, no nome que é sobre todo nome, o nome precioso, o nome soberano, o nome generoso e invencível de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam sobre nossas vidas, nossos lares, nossas crianças, sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço, meu irmão, aí do seu lado. Desejo uma semana abençoada. Que Deus